Olá, povo de Deus, quarta-feira, 26 de junho de 2024, 12ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro dos Reis, 22, de 8 a 13, 23, de 1 a 3, e Mateus 7, de 15 a 20. Naqueles dias, o sumo sacerdote Hilcias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilcias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: o sacerdote Hilcias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Hilcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo de todo Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profeta, todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé sobre seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos, decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. O rei Ezequias foi sucedido por Manassés, em 687 a 642, quando este tinha apenas 12 anos. E reinou em Jerusalém por 55 anos. Este foi um rei ímpio, violento e corrupto. Durante o seu reinado se chegou ao ponto de perder o livro da aliança. Ora, esse livro era sagrado para os hebreus e com ele se aprendia que havia um só Deus e um só templo. Sem as orientações sagradas, a apostasia generalizou-se. A crueldade do ímpio Manassés levou-o a mandar cerrar em dois o profeta Isaías, aquele que havia curado seu pai Ezequias de uma enfermidade mortal. Manassés foi sucedido por Josias, 640 a 609 a.C., bisneto de Ezequias. Josias subiu ao trono quando tinha apenas 8 anos e reinou durante 31 anos. Durante o seu reinado foi reencontrado o livro da lei. A descoberta desse livro ecoava como denúncia da infidelidade do povo. E a profetisa Hulda surge anunciando o consequente castigo. Então o rei mandou ler o livro, renovar a aliança, como já acontecera no Sinai e em Siquém, e convocar uma solene celebração da Páscoa. Era tempo de menor pressão da Assíria. Josias pôde realizar uma significativa reforma. Mateus 7, de 15 a 20, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se acolhe uvas de espinheiros ou figos de urtigas?
Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. A experiência das comunidades ia deixando claro que nem todos os que se apresentavam para seguir Jesus eram verdadeiramente pessoas dignas. Nem todos os que falavam em nome de Jesus mereciam a confiança das comunidades. Portanto, se fazia necessário um critério para separar bons e maus. Ora, o critério apresentado pelo texto de hoje é verdadeiramente sensato. Não se julga ninguém pelas aparências, mas por suas obras. A comparação do fruto com o comportamento concreto do homem é frequente desde o Primeiro Testamento na conhecida literatura sapiencial. O evangelista Mateus gosta dessa comparação e a utiliza várias vezes. Assim, no Evangelho segundo Mateus, aparece Jesus associando a questão do fruto à mudança de vida, dizendo: produzi fruto que testemunhe a vossa conversão. Mateus 3:8. Em outra ocasião, aparece Jesus usando um tom ameaçador. O machado já está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10. No mesmo tom, Mateus apresenta Jesus falando: ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. É, portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus 12:33. E Mateus ainda usa essa comparação do fruto com o comportamento humano, fazendo relação ao reino dos céus. Assim, ele mostra Jesus ameaçando os sumos sacerdotes e fariseus. O reino dos céus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Mateus 21:43. No texto do Evangelho lido hoje, a imagem do fruto é usada para distinguir um profeta autêntico de um falso profeta, porque sempre há falsos profetas que aparecem vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Neste ano de eleições municipais, inúmeras pessoas se apresentarão a nós como as pessoas mais corretas, honestas, idôneas do mundo. As redes sociais nos mostrarão que essas pessoas são batalhadoras desde criancinhas e que só se preocupam com o bem do povo. Jesus nos alerta: verifiquem bem os frutos dessas pessoas para não confundirem ovelhas e lobos. Um beijo no seu coração.